Aquilo que talvez na sua mão seja desprezível, nas mãos do Senhor Jesus, despeja sobre Ele. Entregue a Ele, porque na mão dEle se multiplica. Na mão dEle começa toda a provisão que gera o milagre. A paz do Senhor. Amém. Oh, glória! Você já cumprimentou a pessoa bonita que está do seu lado? Já? Já? Deixa eu ver. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra no livro de João, capítulo 6. Amém? Queridos, eu não sei o que você precisa, mas eu creio que Deus pode todas as coisas. Amém? Você crê que o Senhor está neste lugar? O Senhor está neste lugar. Amém? João capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 13. Amém? Essa passagem que fala sobre a multiplicação dos pães. Diz assim na minha versão, ó. Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros ou 200 denários de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Amém? Com a sua cabeça inclinada, eu convido você nessa hora a falar com o Senhor, apresentar mais uma vez a sua oração a Ele. Pai querido, nessa manhã de domingo, nós somos gratos a Ti, porque verdadeiramente, como a Tua serva falou, Tu estás neste lugar. A Tua presença, Senhor, ela é percebida nesse ambiente. E o ambiente onde o Senhor se faz presente torna-se um ambiente propício ao milagre. Torna-se um ambiente propício ao operar da Tua presença, ao operar das Tuas mãos. Então toca-nos nessa manhã, que de maneira sobrenatural, que de maneira especial, que de forma diferente, esse Teu servo, essa Tua serva, possa perceber e entender aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor vai fazer neste lugar. Senhor, eis-me aqui, a glória é Tua, em nome de Jesus. Queridos, aqui nesse sermão, nós entendemos que João ali, quando ele escreve com essa riqueza de detalhes, ele escreve um Jesus que nesse texto, no capítulo 6, nós vemos esse Jesus já sendo perseguido por uma grande multidão. Amém? Então esse Jesus que já tinha feito o milagre no casamento, nas bodas em Caná da Galileia. Esse Jesus que já tinha curado o filho de um centurião, e esse filho estava em Cafarnaum, Jesus em Caná, 24 quilômetros de distância, mas por uma palavra liberada do Senhor Jesus: vai que o teu filho vive. Aquele homem, chegando lá em Cafarnaum, encontrou seu filho com vida, e aquele homem perguntou a que horas se deu isso, e era exatamente na hora que Jesus liberou uma palavra. Amém? Então esse Jesus que já era perseguido, que já estava ali com uma fama
pelos milagres que estava operando no meio daquele povo. E por onde Jesus passava, já havia um milagre, Jesus estava fazendo milagres, e aquela multidão vai perseguindo. Você percebe que o texto vai dizer o quê? Que Jesus estava indo para o monte. Com quem? Com os seus discípulos. Mas Jesus indo para o monte com os seus discípulos, a multidão vai atrás dele. A multidão que procurava ouvir a palavra de Jesus, porque o monte era um lugar de ensino. No monte, muito provavelmente, ali Jesus ia se assentar, e esse monte, muito provavelmente, são ali as colinas de Golã. E esse monte, Jesus iria se assentar, e iria ensinar, e iria palestrar, e iria falar acerca das coisas do reino dos céus, como ele bem costumava fazer. Mas esse Jesus que estava ali para ensinar foi seguido, foi perseguido por uma multidão. Aqui a palavra vai dizer de pelo menos 5.000 homens. Mas aqui não está sendo contados crianças e mulheres. Mateus 14, versículo 21, vai dizer que haviam crianças e mulheres. Estima-se que mais ou menos 15.000 pessoas estavam ali. Então esse povo que sobe o monte, que sobe as colinas de Golã para ouvir Jesus, esse povo quer um pouco mais. Você entende que subir o monte já busca intimidade, subir ao monte já busca conhecimento, subir o monte já exige um pouquinho mais de esforço. Perseguiram Jesus por quilômetros e subiram o monte para ouvir o que ele tinha para ensinar. Então você que chegou aqui nessa manhã, você que perseguiu Jesus, você que subiu o seu monte nessa manhã, Jesus vai palestrar com você. Aleluia. Esse Jesus que já tinha feito milagres e a multidão em busca de Jesus no monte. E aí a gente tem aqui que antes que a multidão chegasse, Jesus a vê. Olha que interessante que vai falar aqui o texto. Eu chamo a tua atenção, diz assim, ó. E Jesus subiu o monte, versículo 3, assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo, uma grande multidão vinha ter com ele. Queridos, antes que você chegasse, Jesus já te viu. Esse Jesus que vê, ele não vê como o homem vê. Esse Jesus que vê, ele não viu você só tomando banho, né? Os que tomaram, aleluia. Ele não vê só você botando a sua roupa e vindo para a igreja. Ele não vê só o exterior. Esse Jesus que te vê, ele vê como Deus do deserto, que lá em Gênesis 16, viu Agar grávida, despedida por Sarai, humilhada, sozinha, prestes a morrer no deserto, desamparada. Esse Deus que vê, esse Jesus que vê a multidão vindo ter com ele, é como o Deus do deserto vindo ver Agar sozinha, despedida por Sarai. Eu convido você até a abrir em Gênesis, no capítulo 16. Eu convido você a meditar junto comigo. Gênesis capítulo 16 vai falar sobre isso. Eu começo aqui no versículo 7, onde diz assim: o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, terás um filho, chamarás seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ismael, que significa Deus está ouvindo. E no versículo 13 vai dizer assim: e ela chamou o nome do Senhor que falava com ela: tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê. Tu és um Deus que vive e que vê. Isso foi em Belai Roi, que significa o poço daquele que vive e me vê. Porque esse Jesus que viu a multidão é o mesmo Deus que no deserto viu Agar.
Porque o nosso Deus, Ele não é morto, Ele é um Deus que vive. E Ele não é um Deus cego, Ele é um Deus que vê. E Ele vê além, Ele enxerga a necessidade. Agar iria morrer no deserto. E com ela, uma parte da descendência que foi gerada em Abraão, que foi numerosa. Ismael, Deus está ouvindo. No meio do deserto, você pode estar nessa manhã, mas Deus está ouvindo. E além de ouvir, o nosso Deus vê. E esse Jesus que viu a multidão, Ele provoca, Ele prova. Ele chama Filipe e Ele lança uma pergunta para Filipe. Ele pergunta a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus questiona a Filipe. No versículo 6, João que escreve, ele nos revela por que Jesus perguntou isso a Filipe. Foi a fim de o quê? De experimentar. Foi a fim de provar a fé dele. Foi a fim de testar a sua fé. E Jesus que questiona e prova, ele muito interessante, como João escreve, ele diz assim: porque bem já sabia o que havia de fazer. A pergunta de Jesus, ela revela a necessidade. Qual era a necessidade daquela multidão? Comer, ter pão. A pergunta de Jesus revela a necessidade. Mas a resposta que Filipe dá, olha o que Filipe vai dizer: 200 denários de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. A pergunta de Filipe revela a incapacidade. Jesus mostra aquilo que é necessário. Ele vem e revela, ele descama dos nossos olhos, deixa latente a nossa necessidade. Mas humanamente falando, talvez a minha sua necessidade nessa manhã não seja naturalmente resolvida no piscar de olhos. Talvez humanamente falando, o problema que você apresenta ao Senhor nessa manhã, você não vai conseguir resolver hoje. Você entende? E é isso que Filipe está dizendo, a incapacidade. Senhor, nós não conseguiremos suprir a necessidade deles. Nós não temos aqui o necessário. Sabe o que era 200 denários? Um denário era o pagamento de um dia inteiro de um trabalhador comum. Então aqui a gente está falando em mais ou menos 200 dias de trabalho. Mais ou menos uns 7 meses aí, vamos botar? Gente, é muito dinheiro. Talvez o teu problema demande tempo, entende? Talvez o teu problema, humanamente falando, precisa realmente ser na base do milagre. Está fora da tua capacidade natural. Mas existe um Jesus que vê. Talvez esse problema, assim como para Filipe, seja só para provar a sua fé. Só para testar a sua fé. Porque Jesus bem já sabe o que Ele vai fazer na tua vida. Jesus bem já sabe o que, quando e como Ele vai provocar o milagre que você precisa. Haviam ali mais de 5.000 homens, cerca de 15.000 pessoas, como nós já vimos. Nós já vimos que seria impossível para Filipe e os demais discípulos alcançar aquela soma de dinheiro naquele momento e, sobretudo, providenciar pão para tanta gente. Mas o Deus que nos prova também é o Deus que provê. Você pode repetir isso comigo? O Deus que nos prova é o Deus que provê. O Jeová Jireh, aquele que quando você não sabe de onde vai tirar, oh, aleluia, mas Ele provê o milagre. Eis aí o Cordeiro. Lembra de Abraão? Lembra de Abraão? Pronto para ali descer sobre Isaac. Mas calma, calma. Não faças mal, menino. Eis aí o Cordeiro. Esse é o nosso Deus. Os versículos 8 e 9 desse texto que nós estamos meditando em João 6 vão dizer assim, ó. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Que é isto para tantos? O que é isso que você tem hoje? Com que você vem?
Dá para contar nos dedos e ainda sobra? O que é isso para tantos? O que é que você tem para começar a resolver o problema? Realmente isso na sua mão é só isso. Isso na mão do homem é só isso mesmo. Mas isso nas mãos de Jesus, isso nas mãos do Mestre, isso é o começo do milagre. Isso é a provisão que gera o milagre, não só para você, mas o milagre que sobeja, o milagre que excede. Porque esse Jesus do impossível, ele nos surpreende. Ele faz o pouco ser muito, ele superabunda do escasso e ele sacia da pobreza. Aquilo que talvez na sua mão seja desprezível, nas mãos do Senhor Jesus, despeja sobre Ele. Entregue a Ele, porque na mão dEle se multiplica. Na mão dEle começa toda a provisão que gera o milagre. O que é isso para tantos? Isso nas mãos, nas suas mãos é só isso. É incapaz de resolver o problema. Mas isso nas mãos de Jesus é a provisão que realiza o milagre. No versículo 10 vai dizer: e disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Queridos, aqui Jesus dá uma ordem, não dá uma ordem? Mandai assentar os homens. No meio do milagre, sempre tem um cumprimento, sempre tem algo que eu e você precisamos fazer. Isso é sinal de obediência. Para viver o milagre tem que haver obediência. E muitas das vezes as ordens de Jesus são como essa ordem: descansar, assentar, tirar as mãos da tua incapacidade, parar de tentar resolver na tua força, porque é Jesus quem vai operar. Quando aqueles discípulos conseguem fazer com que toda aquela multidão esteja assentada, quando há um cumprimento da ordenança que Jesus dá, por mais simples que ela pareça, quando eu e você conseguimos ouvir, entender e responder ao comando do Senhor com obediência, é um sinal de que Ele vai operar. Para Jesus operar, precisa haver obediência da minha e da sua parte. Para que Jesus opere, é preciso que nós venhamos nos assentar e deixar aquele que sabe trabalhar. Isso não significa que você vai ficar alheio aos problemas, isso não significa que você vai ficar parado, isso não significa que você não vai fazer nada. Isso é sinônimo de confiança, porque obediência passa por esse crivo. Sem confiança você não obedece. E eles obedeceram. Nós precisamos obedecer, mas nós só vamos aprender a obedecer quando nós confiarmos. E o Senhor sabe se nós já chegamos ou não chegamos no nível daquele que confia nas palavras do Senhor. Talvez você esteja aqui nessa manhã e Deus já te falou tantas coisas. E o tempo tem passado e talvez você esteja desconfiado de que o que Deus falou, realmente Deus falou. Talvez o tempo tenha passado e você já começa a desconfiar de que aquilo que foi dito, se foi dito mesmo, se era realmente para você, se vai chegar, se vai acontecer. Mas o Deus que zela, Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Acaso há sombra de variação sobre Ele? Acaso Ele não é o mesmo? Acaso o Deus que fala não é o que cumpre? Acaso o Deus que ordena não é o Deus que é capaz de agir quando você se assentar? Assentar é só uma das ordenanças aqui, mas na sua vida, o que particularmente Jesus tem mandado você fazer? O que Jesus tem mandado você fazer? Você verá que ao cumprir a ordem de Jesus, haverá descanso para a sua alma. Obedeça. Entregue nas mãos dEle. Entregue nas mãos dEle. No versículo 11, gente, me permite abrir aqui, porque estou sem a minha garrafa. Eu não consigo. Amém. Ô, glória. Versículo 11 diz assim:
E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Querido, aqui também eu entendo algo que é princípio da palavra de Deus, é princípio que você vê o tempo todo Jesus mostrar: gratidão. Ele tomou, ele deu graças. Talvez quando você olhe para isso aí que você tem, talvez você fale assim: meu Deus, Jesus, socorro. Talvez você nunca abriu a boca para dizer: obrigado, Jesus. E gratidão é princípio. Gratidão é princípio do reino de Deus. Você precisa ser grato. Porque talvez isso aí que você tem, que você nem considera, seja mais do que você merece. E nos custa falar, porque muitas das vezes a gente quer mais, sempre mais, sempre mais. Mas será que você é capaz de administrar o mais que você tanto quer? Nós precisamos ser gratos com aquilo que Deus já nos deu. Nós precisamos ser gratos com aquilo que já está em nossas mãos. Gratidão pela sua casa. Mas, irmã, você não sabe como é que está a minha casa. Gratidão. Gratidão pelo seu trabalho. Irmã, você não sabe como é o meu trabalho. Gratidão. Gratidão pelo seu salário. É difícil, né? Às vezes, antes do salário chegar, ele já está gasto. Gratidão. 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 Todas as áreas da sua vida. Gratidão. Irmã, está dando tudo errado. Gratidão. Na gratidão é o princípio para gerar a multiplicação. Agradeça. Não basta só obedecer e entregar nas mãos do mestre. Seja grato. Seja grato. A ingratidão fere. Quem aqui já passou por uma ingratidão? Alguém aqui já sofreu essa ingratidão? Já sofreu alguma ingratidão? Ingratidão fere. Seja grato. E aí no versículo 12 diz assim: quando estavam saciados, Jesus repartiu, Jesus deu aos discípulos, pelas mãos dos discípulos foi dada a multidão. Aconteceu o milagre. Olha que coisa linda. Eles se saciaram. Do nada Deus fez um tudo, um muito que sobrou. E quando sobra, é aqueles homens e mulheres e crianças completamente saciados, começa a se esbanjar, a ponto que o pão, que era tão escasso, pode ser visto caído por lugares. Quando o milagre, às vezes, que é tão esperado, que é tão guardado, quando aquela bênção que você quer chega, às vezes você se acostuma com ela. Às vezes parece que não foi difícil para alcançar, que ela sempre esteve ali. Você muitas vezes, e eu também, muitas das vezes a gente trata como se fosse algo alheio. Como se fosse algo que vai estar sempre aqui, que vai sobrar sempre. Não é bem assim. Você veja que Deus, o Senhor Jesus, Ele opera a multiplicação. Mas depois da multiplicação, aquilo que era fome os deixou saciados. E depois de ser saciados, há um desprezo. Muitos aqui pelejaram para casar com essa mulher que hoje é tua esposa. Talvez hoje você esteja aqui, só você sabe que você fez assim para conquistar esse marido. É verdade. Talvez você esteja aqui e você fez muito esforço, foi difícil conquistar o teu trabalho. Lembra da tua entrevista? Lembra da ansiedade de receber a resposta, se você ia ser chamado? Depois que a gente alcança, a gente esquece. Valorize aquilo que você já tem. Não deixa espalhado. Não deixa por aí como se fosse algo que você acha em qualquer esquina. Não despreza a bênção do Senhor só porque ela superabundou na tua vida.
Não é para isso que Deus te deu a mais. Ei, o alimento que sobeja, ele vai te alimentar pelos dias que a produção não for elevada. É preciso tratar as coisas que Deus nos dá, mesmo quando Deus nos dá em abundância, com a importância que elas realmente têm e a relevância que elas têm na nossa vida. Não é de qualquer maneira. E ali pela ordenança, o Senhor Jesus, ele manda que os discípulos recolham e eles enchem ali 12 cestos. A multidão, ela já está saciada. A multidão, ela já não tem mais fome. A multidão já despreza o que sobra. Mas o discípulo, ele vai lá e recolhe. E quando ele recolhe, enche 12 cestos. Talvez hajam dias futuros em que aqueles pães que encheram aqueles cestos, eles novamente vão se acabando. E talvez haja o dia em que finalmente aqueles cestos vão se esvaziar. E aí vai necessitar que o pão que sacia mais do que o pão que eles comeram faça sentido para você, para que não seja como a multidão que, tendo sido saciada, pode voltar. Você lembra da multidão lá no começo? O que ela faz? Ela persegue Jesus, ela sobe ao monte, mas depois que ela se sacia, ela esbanja, ela deixa jogado de qualquer forma. E há um momento em que essa multidão ela é despedida, ela vai embora. Nós precisamos estar buscando a esse Jesus, não só pelo pão natural, não só pelo pão que vai encher o cesto, mas olha, querido, pode ser que o cesto volte a se esvaziar. E se isso acontecer, para onde você vai? Para onde você vai? Vai só buscar mais uma oferta de pão de graça? Vai buscar só mais um milagre para você viver só naquele dia? Ou vai deixar que o milagre tome toda a tua vida? Porque o milagre não é fartar a sua fome, o milagre é encontrar Jesus. O que você quer? Você quer só um pão que passa, um pão que perece, ou você quer um pão que permanece? O que é que você quer? Jesus vê você. Jesus sabe a sua necessidade. Jesus provocará o seu milagre. Jesus veio também para isso. Mas e você? Para que você veio? Para comer e ir embora? Ou para comer e nunca mais abandonar? Não o milagre, mas o que faz o milagre. O que você veio fazer? Jesus tomou os pães, entregue nas mãos deles, nas mãos dele. Pelas mãos de Jesus vem o milagre. Mas o que é isso para tantos? Isso é o que nas mãos de Jesus vai saciar a tua fome, viu? Não despreza o que você tem, porque isso colocado nas mãos de Jesus é o que vai saciar a tua fome, vai gerar o teu milagre, vai dar e vai, vai dar e vai. Vai transbordar para a direita e para a esquerda. E eles comerão quanto eles queriam. Eles comeram quanto eles queriam. E ainda sobrou. Porque o milagre operado por Jesus, ele tem o poder de encher os cestos vazios. Ele faz superabundar. Talvez você conheça muito cesto vazio por aí. Talvez você conheça muita alma que parece que está vagando. Mas o milagre operado na tua vida é poderoso para transbordar para a direita e para a esquerda, para encher os cestos vazios de pessoas tão vazias, tão fúteis, tão irrelevantes, tão vaidosas, tão sem Deus. Mas há poder em Jesus para operar em ti um milagre que pela tua vida transborda. E você não transborda para se envaidecer, você não transborda para provar nada para ninguém, você transborda para encher os cestos vazios que Deus coloca ao teu redor. Jesus, ele alimenta a multidão, ele faz transbordar a provisão sobre eles. Mas quando provamos do milagre, precisamos ter os nossos olhos abertos. O que é maior? O milagre que se recebe ou aquele que opera o milagre? Jesus é melhor que o pão que sacia e transborda. Jesus é verdadeira comida e bebida.
experimentar o milagre, a bênção, a provisão, a bonança. Quando você experimenta tudo aquilo que Deus faz por meio do milagre, da transformação, do poder dele, da atuação dele, daquilo que só ele pode fazer. Isso tem que satisfazer mais do que a nossa carne, mais do que a nossa necessidade natural. Isso precisa abrir os nossos olhos para enxergar quem é Jesus de fato. E nos trazer um senso de urgência e de necessidade de que nós não podemos mais ficar sem Jesus. O norte da necessidade muda. Porque se precisávamos do pão natural, agora precisamos do espiritual. É Jesus que nos mostra que nós precisamos dele. Se existe uma fome natural, que dirá espiritual? E quem saciará a fome do homem? Quem saciará os anseios de uma alma? Só Jesus Cristo pode. Só Jesus Cristo pode fazer o sobrenatural. E aí eu entendo, querido, que nós precisamos, a partir desse momento, ser um pouco mais do que multidão. Nesse momento nós precisamos ir além do que busca a multidão. Que a multidão vai embora, os discípulos eles enchem os cestos e eles permanecem. É nesse momento que se separa pela prova de experiência com Deus. Muitos entram na igreja, muitos experimentam quem Deus é, o que Deus pode fazer, muitos provam do milagre. E depois, o que estamos fazendo aqui nessa manhã de domingo? Para que você veio? Para que você permanece? Para que você vem? O que você quer? Deus te vê, Ele sabe, Ele contempla. Mas e você? Já chegou ao nível de experimentar, de conhecer e de querer ir além? Porque a multidão saciada vai embora. Mas existem poucos que vão permanecer com Jesus, perseguindo Ele por onde Ele for. Que nós sejamos mais do que multidão que espera conhecer Jesus pelo milagre que Ele opera. Que nós sejamos mais que multidão que prova do milagre que depois despreza. Que nós possamos recolher em cestos vazios, porque esses cestos cheios glorificarão o nome do Senhor. Que nós possamos ser aqueles que, quando o milagre acabar, vamos permanecer na presença daquele que operou o milagre em nós. Existe um Deus tão lindo, Jesus é tão lindo, querido. Jesus é mais do que comida. Jesus é mais do que comida. Pare de tratar a Jesus como um pedaço de carne exposto no açougue. Vou levar isso aqui. Parece que todas as religiões, as crenças estão assim, expostas numa prateleira, e você escolhe, eu vou ser essa daqui, vou levar esse aqui. Esse aqui é melhorzinho. Pare de tratar Jesus como aquele que só vai te dar alguma coisa que você precisa hoje. Ainda há muitos de nós que, se já tivesse experimentado, se já tivesse conquistado o que almeja, não estaria mais na presença do Senhor. Ainda há alguns de nós que só está aqui porque quer alguma coisa. Queira Ele. Ele é melhor. Ele é muito melhor do que isso que você está querendo. Ele é muito maior, Ele é muito melhor do que isso que você está pedindo. Isso pode passar. Mas aquilo que Ele propõe, aquilo que Ele tem para você, isso não passará. Porque eu é que sei, e bem sei os planos que tenho acerca de vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
Porque os caminhos do Senhor, eles são mais altos do que os meus e os seus. Talvez você até tenha perseguido Ele com a multidão, porque você ouviu falar, porque você já conhece, Ele já tem fama, já se espalhou por aí que Ele é o dono do milagre. Você veio, mas ao chegar, que ao provar, você não despreze, você não vai embora. Precisamos olhar para esse Jesus e entender que o que Ele faz não é temporário. A principal mudança de Jesus na minha e na sua vida não é algo que vai passar, é algo para a eternidade. Jesus, que é o Deus que te vê, que é o Deus que conhece a tua necessidade, que é o Deus que te contempla. Jesus, que é o Deus que entende, que Ele sabe que a tua fome é legítima. Ele vai providenciar o pão. Ei, tenha certeza disso. O pão não vai faltar, vai sobrar. Mas o mais importante não é a nossa relação com o pão, é a nossa relação com Jesus. Quando nós fazemos o nosso relacionamento com Deus ser só um relacionamento de operação de milagre, ser só um relacionamento, eu vou aqui porque aqui eu vou conseguir. Não é uma moeda de troca. Nós já passamos dessa fase, entende? Quem aqui tem mais de 10 anos de crente? Mais de 10? Mais de 5? Mais de 5. Quem tem mais de 10 tem mais de 5. Né? Gente, já passamos. Não é possível um crente todo domingo na casa do Senhor. Não é possível mais. Só querendo comer pão, comer pão, comer pão, comer pão, comer pão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É por Ele, é para Ele. Tudo vem dEle, a glória é dEle, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele louvor, a Ele adoração. Ele reina, Ele governa, Ele é Senhor, é para Ele, é por Ele, vem dEle, a glória é dEle, tudo é dEle, por meio dEle. Se comer para Ele, se não comer para Ele, se está na bonança para Ele, se está sobrando é para Ele, se faltou é para Ele. Glórias a Ele, tudo é dEle, você é dEle, tua casa é dEle. Somos dele, a igreja é dele, tudo é dele. Ele, somente ele, a ele, por ele, Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Vem Jesus, quero Jesus, estou na igreja por Jesus, vou trabalhar por Jesus, comi pão por Jesus, não comi por Jesus, é Jesus, na minha vida é Jesus. Jesus, Ele, é Ele, eu quero Ele. Se apaixone por Ele, se apaixone por Ele. Se Ele fizer um milagre, glórias a Ele. Se Ele não fizer um milagre, eu tenho Ele. Ele é maior do que o milagre, entende? Ele é melhor. A companhia dEle cura. A presença dEle sara. Quando Ele chega, Ele transforma. No ambiente em que Ele está, tudo se transforma. É diferente. Há uma fé que transborda por causa dEle. O Espírito vem, intercede por nós. Por causa dEle, Ele derramou. Você tem a Ele. Estou humilhado, estou desprezado, estou passando vergonha. Glórias a Ele. Ele também foi humilhado, também foi desprezado, também passou vergonha. É por Ele. Viva para Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele. O pão está sobrando, a glória é dEle. O pão não veio, a glória é dEle. Tudo é Ele. Mas você e eu precisamos querer Jesus. Amém? Quem quer Jesus? Todos nós queremos.
O que nos é provado nessa manhã é por que queremos. Eu convido o Ministério de Louvor, Júnior está contigo, tá? Por que queremos? Por que você quer? O que você viu nele? Agar, no deserto, ela fala desse Deus que a viu e que ela também o vê. Chegou o tempo de você ver o Deus que te vê. Chegou o tempo de você ver o Deus que te contempla. Chegou o tempo de você enxergar que Deus está com você na alegria ou na dor, na bonança ou na escassez. Sabe aquele juramento do casamento? Na saúde ou na doença? É isso aí. Ele está com você. Agora, e você está com Ele? Você está com Jesus? Está com Ele? Se Ele fizer um milagre? E se Ele não fizer, você está com Ele? Se o pão sobrar, você está com Ele? Mas se não sobrar, você está com Ele? Você está com Jesus na alegria e na tristeza, na saúde e na doença? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu. Ele venceu. Eu e você estamos numa longa caminhada. Mas o Senhor Jesus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.